coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Eliomar, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. Continuamos hoje o nosso programa sobre o mês da Bíblia, o nosso programa Caminho do Coração, refletindo sobre a Palavra de Deus, o mês da Bíblia. Na semana passada nós conversávamos um pouquinho da importância da palavra para a nossa vida, da importância da palavra também na orientação da nossa fé. Veja bem, a Sagrada Escritura foi sendo escrita, ela não é um livro escrito de um punho só, ela foi escrita por muitas pessoas, né? E esse conjunto do que nós temos, as pessoas às vezes perguntam qual é a diferença dos livros de uma Bíblia católica para uma Bíblia da tradição evangélica protestante. Bom, vocês sabem que a Bíblia usada pela maioria das igrejas da Reforma é uma Bíblia que contém 66 livros. E nós, católicos, usamos uma Bíblia que tem 73 livros. Então nós temos 7 livros a mais na nossa Bíblia. Por que isso acontece? São 46 livros do Antigo Testamento, são 27 livros do Novo Testamento. O que acontece é que quando Lutero fez a Reforma Protestante e os seguidores de Lutero, para um pouco marcar essa diferença, vão questionar a então única Bíblia, né? Que hoje nós chamamos a Bíblia Católica, porque dizem que alguns livros do Antigo Testamento não eram livros originais, entre aspas. Foram livros acrescentados depois pela tradição mais grega, então não eram os livros hebraicos. E por isso eles preferem adotar essa tradição, né? Esse cânon com esses menos 7 livros do Antigo Testamento e seguem até hoje. Não é que isso causa tanto problema, porque são duas tradições da Sagrada Escritura. Uma com 7 livros a mais e outra com 7 livros a menos. Praticamente, o que nós temos de igual, a maior parte dos livros, são todos iguais, com as interpretações iguais. Como é que se deu essa expansão, esse conhecimento da Bíblia? Nós sabemos que no ano 382, São Jerônimo, na época Padre Jerônimo, foi chamado pelo Papa Dámaso para ser o seu secretário particular. E em Roma recebeu então essa incumbência de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Então, o grande difusor da Bíblia é São Jerônimo, porque fez, né, e o Papa Dámaso, porque pediu e encomendou toda a tradução dos livros todos, nessa época já estavam todos os livros escritos, então se escreve e se traduz isso para o latim. Esse trabalho, São Jerônimo dedicou praticamente toda a sua vida. Era um jovem padre e gastou toda a sua vida na tradução dos livros da Bíblia para o latim. Então, o conjunto final dessa tradução se chamou mais tarde a Vulgata e se tornou oficial no Concílio de Trento, lá por volta de 1552, o Concílio de Trento, então se torna a versão oficial, né, o cânon oficial da Sagrada Escritura. É por isso que também no dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro, nós celebramos o Dia da Bíblia, porque é a data do falecimento de São Jerônimo, aquele que foi um grande, né, gastou toda a sua energia então para traduzir as Sagradas Escrituras então para o latim. E é a base, hoje muito mais, né, a base do grego, do hebraico e também a tradução de São Jerônimo, que é a base da tradução das Bíblias para todos os idiomas. E vocês têm aqui nas minhas mãos essa tradução ecumênica, que inclusive tem alguns livros a mais. Não são só 73, porque aqui também são livros usados por outras igrejas ortodoxas. Então é importante a gente saber essas coisas, porque isso nos ajuda. Bom, para dizer então, esse ano no Brasil, a Conferência Episcopal nos convida a refletir um pouquinho sobre a carta de São Paulo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, que estão entrando na fé, que estão começando a ter dificuldade, porque se começa entre eles, algumas pessoas, a espalhar doutrinas muito contrárias à unidade, contrárias à fé.
E essa carta, então, de Paulo, que é uma carta de 6 capítulos, não é muito grande, ela vai recordar aos irmãos exatamente isso. Se vocês, depois, durante esse mês, por favor, leiam essa carta, porque é uma carta mesmo, né? São Paulo endereça a carta aos irmãos da comunidade dos Gálatas, depois ele fala da situação que alguns gálatas estão se desviando do evangelho, do único evangelho, fala da revelação do Filho de Deus, fala e da sua missão de Paulo, né, como sua missão de anunciador. Depois ele fala do acordo de Jerusalém, a unidade da igreja e a liberdade cristã. O que foi esse acordo de Jerusalém? Havia lá no ano 70, quando se encontraram em Jerusalém, chamado primeiro concílio, foi para decidir uma coisa. Pedro dizia que só podia ser cristão quem entrasse pela porta do judaísmo. Então, teria que se fazer judeu para depois ser cristão. E Paulo vai orientar, sugerir que se pode ser cristão sem entrar pelo judaísmo, porque diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, essa briguinha de Pedro e Paulo no começo foi resolvida num encontro dos dois, com alguns seguidores deles, em Jerusalém, lá no ano 70, e se decide pela liberdade. Então se decide pela liberdade. Nem todos precisam entrar pela porta do judaísmo para ser cristãos. E aqui volta, então, Paulo recorta aos Gálatas esse acordo de Jerusalém. Depois ele fala do conflito sobre a verdade do evangelho e a graça da fé. Depois também ele fala da fonte do dom do Espírito. Depois a promessa feita a Abraão, aquele que primeiro acreditou, e a justificação dos pagãos sem a lei. Olha que bonito. Os pagãos são justificados e salvos sem a lei cristã, nesse sentido, sem a lei da fé, que é exatamente o batismo, porque os pagãos não são batizados. A descendência de Abraão, né, sobre Cristo e os que creem em Cristo, escreve no capítulo 4 da escravidão da lei à liberdade dos filhos de Deus. Então veja que é um tema muito interessante, que hoje também precisa ser muito compreendido, porque tem muita gente que fala muita bobagem por aí, né? Que só se salva quem for católico, só se salva quem for cristão. Não, a salvação é para todos. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Louvado seja Deus que nós encontramos essa salvação na tradição cristã, porque nós fomos educados, recebemos o batismo e vivemos essa fé. Mas quantas pessoas que não chegaram a isso? A angústia de Paulo, que é exatamente os Gálatas ameaçados de voltar à escravidão. Ele fala dessa liberdade, porque também tem o problema da escravidão mesmo das pessoas. Depois fala das duas alianças, a lei escravizadora e a graça libertadora. No capítulo 5, guardai a fé no único libertador que é Cristo. Na segunda parte, ele nos fala sobre a carne e o espírito, lembrando que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E no final, no último capítulo, a lei de Cristo, ele então nos recorda, e a cruz e a nova criação, ele nos recorda esse texto que eu quero ler para vocês, que é muito bonito. Não sejamos vaidosos. Entre nós, nada de provocações, nada de inveja. Irmãos, se acontecer a alguém ser surpreendido em falta, a vós, os espirituais, compete corrigi-lo com espírito de mansidão. Acautelai-te contigo mesmo, tu também não podes ser tentado? Carregai os fardos uns dos outros, cumpri assim a lei de Cristo. Pois quem pensa ser alguém quando não é nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine a própria obra, o que é sua, a que é sua. Então, se nela achar motivo de ufania, será uma relação a si mesmo e não por comparação com outro. Pois é o seu próprio fardo que cada um carregará. Esses dias eu dizia exatamente isso no encontro do apostolado da oração. Às vezes nós deixamos de carregar o nosso fardo para carregar o fardo alheio. Não,
Você pode ajudar o irmão a carregar o fardo dele, mas é ele que tem que carregar. Não negue o seu fardo, não abandone o seu fardo, nós já temos o nosso. Então a empatia, o cuidado com o outro é ajudá-lo a carregar as coisas dele, mas não tomar as coisas dele para mim. Porque senão eu já tenho o meu, como é que eu vou carregar dois? Então esse cuidado, olha que São Paulo já falava sobre isso, né? Quem recebe o ensinamento da palavra, reserve uma parte de todos os seus bens em favor daquele que o instrui. Não vos iludais. Deus não se deixa ludibriar, pois o que o homem semeia, ele colherá. Quem semeia para a carne, colherá o que produz a carne, a corrupção. Quem semeia para o Espírito, colherá o que produz o Espírito, a vida eterna. Pratiquemos o bem sem fraquejar, pois no devido tempo colheremos, se não afrouxarmos. Portanto, enquanto temos tempo, trabalhemos para o bem de todos, sobretudo dos que nos são próximos na fé. Então, esse texto da carta aos Gálatas, que já é quase o final da carta, nos exorta, nos anima, nos orienta, para que a gente compreenda o efeito sempre da palavra de Deus na nossa vida. Agora, muitas pessoas perguntam, como é que eu vou rezar com a palavra de Deus? Então, primeiro precisa ser uma oração inteligente. Eu já vi gente que diz assim, vamos ver hoje o que é que Deus vai me dizer. Aí faz assim, tum! Aí abre a escritura de qualquer jeito. Aí lê qualquer trechinho. E aí, às vezes, na Sagrada Escritura, se não for uma leitura inteligente, você pode encontrar uns textos muito doidos, muito complicados. Porque todo texto tem contexto. É aquilo que eu li. Abri o livro dos Provérbios, está escrito lá. Se roubou um cavalo, se o teu olho te leva a pecar, arranque o olho. É melhor entrar no céu sem um olho do que não ir para o céu. Se a pessoa for maluca, ela vai arrancar o olho. Então, não pode ser uma leitura e uma abertura da Sagrada Escritura de qualquer jeito, tem que ser inteligente. Para isso, hoje nós temos a liturgia diária, nós temos livros que podem nos orientar no Retiro na Vida, ou seja, a palavra, veja, nesse mês mesmo, a igreja nos sugere a carta aos Gálatas, uma carta só para a gente aprofundar durante todo o mês. Veja, para a gente poder crescer na fé, crescer também nesse convívio com a palavra de Deus. Então a palavra não é algo mágico e não é algo fora do contexto. Ela aparece num contexto. Por isso que às vezes alguns textos do Antigo Testamento só podem ser lidos e compreendidos no seu contexto. Porque senão, se a gente pega ele separadinho, claro que aí nós podemos, eu já na semana passada dizia a vocês, podemos justificar inclusive a pena de morte. E não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que Deus diz. Quando nós olhamos os textos do velho Abraão, que vai matar o seu filho, Deus diz o quê? Abraão, não faça isso, não sacrifique o teu filho. Ou seja, Deus não quer esse sacrifício de vida, Deus não quer morte de ninguém, Deus quer é a vida plena. E é isso que nós, quando encontramos a Sagrada Escritura, encontramos nela o espelho da nossa vida, nós buscamos também. Então a palavra serve para a nossa oração, para a nossa meditação, para a nossa contemplação, para tirar proveito daquilo que a gente reza. Então ajuda muito, todos os dias, gastar um tempo, ou com a primeira leitura, ou com o Evangelho, e às vezes destacando trechos, palavras, imagens. O que é que a palavra me diz? Eu tenho feito isso já há muito tempo, né? E nos últimos tempos tenho até escrito todos os dias alguma coisa que é quase um pequeno poeminha do que a palavra de Deus me ajuda no meu dia a dia. O que ela me sugere, o que ela me ilumina. Eu até compartilho isso às vezes nas minhas redes sociais, que tem feito um bem muito grande para muitas pessoas. Mas para perceber que é fruto da oração, não é fruto da especulação, é diferente. Mas é fruto da oração. Então que a gente aprenda cada vez mais com a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, a encontrar nessa palavra alimento para as nossas vidas. E que a palavra de Deus possa cada vez mais nos animar para que a gente esteja sempre mais a serviço do reino, a serviço da Igreja de Cristo, a serviço da missão de Cristo.
Um grande abraço, que Deus abençoe vocês na continuação das vidas de vocês, na oração, e que a palavra nos ilumine sempre. Sagrado coração do meu Jesus, oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.